Mato Grosso do Sul possuem regiões belíssimas, privilegiadas pela natureza. Mas existe um lugar onde a fauna e a flora se destacam com uma força incomum. É a região de Bonito, uma cidade com aproximadamente 25 mil habitantes, situada na região sudoeste do estado. A distância da capital, Campo Grande, em linha reta, é de 200 quilômetros. A área da região de Bonito é de 5.285 quilômetros quadrados, onde o ponto culminante é a Serra da Bodoquena, com uma altitude de 720 metros. No dicionário brasileiro, a palavra bonito é definida como o que é agradável aos sentidos e ao espírito. É brilhante, magnífico, excelente. Mas a região que você vai conhecer agora supera todas as palavras que tentam definir o que é bonito. Situada no maciço da Serra da Bodoquena, distante 20 quilômetros de Bonito, está a Gruta do Lago Azul. Descoberta pelos índios Terena em 1924, a gruta, como o próprio nome diz, possui um grande lago de coloração azulada. Suas medidas impressionam: 57 metros de profundidade. Em linha reta, da boca da caverna até o lago, são 180 metros de profundidade por 110 metros de largura. Descendo a pé, são 340 metros, ou 292 degraus. Estudiosos afirmam que a Gruta do Lago Azul tem aproximadamente 50 milhões de anos. As formações dos espeleotemas, que são as estalactites, estalagmites e travertinos, têm aproximadamente 10 mil anos. No interior do lago foi encontrada uma fauna endêmica, algumas minhocas e uma espécie de camarão que só existe ali e cujo nome é Poticoara brasiliense. Pesquisadores franceses e brasileiros encontraram no lago o fóssil de um bicho preguiça gigante que viveu na Terra há 12 mil anos. A Gruta do Lago Azul é um lugar único no mundo. Quem a conhece sente toda a força da natureza. É mágica, é linda. Você já se imaginou dentro de um aquário, mergulhando entre cardumes de peixes? Pois em Bonito existe um lugar assim. É a Baía Bonita, ou como é mais conhecido, o Aquário. Podendo ser chamada de nascente, o aquário é, na verdade, uma ressurgência de um lençol freático na região. Sua água é cristalina, com flora e fauna abundantes, onde muitos peixes fazem deste lugar seu habitat. São piraputangas, curimbas, piaus, Mato Grosso e muitos outros. A sua formação é muito delicada e preservação aqui é palavra de ordem. Por isso, só é permitida a entrada de 5 pessoas de cada vez. Formando um pequeno rio com aproximadamente 800 metros, a nascente da Baía Bonita vai desaguar no Rio Formoso. Assim é o aquário, um lugar colorido, surpreendente. Aventura. Nada melhor para definir as cachoeiras do rio Aquidabã. A 54 quilômetros da cidade de Bonito, nós vamos fazer um passeio por uma trilha ecológica entrando na mata nativa. Um lugar privilegiado e totalmente selvagem. São ao todo 9 cachoeiras e a cada uma a paisagem é diferente,
com lagos e matas formando verdadeiros cartões postais. É uma trilha pelo meio do mato, onde a preguiça fica para trás. Mas todo esse esforço é compensado. Quando se chega ao topo da última cachoeira, você está a uma altura de 120 metros. A força da natureza é impressionante. O barulho da água é a trilha sonora perfeita para uma paisagem única. Do alto da cachoeira se avista o Pantanal do Nabileque e a Serra da Bodoquena. E no céu voam livres diversas espécies de aves, inclusive o urubu-rei, que está em extinção. A 12 quilômetros de Bonito, com aproximadamente 130 quilômetros de extensão, o Rio Formoso nasce na Serra da Bodoquena, dentro da Fazenda Formosa, e deságua no Rio Miranda. Durante 2 horas, vamos percorrer uma extensão de 6 quilômetros, passando por lugares isolados, descendo cachoeiras e nadando em lagos tranquilos. Aqui é possível ver várias espécies de animais. O passeio de bote termina na Ilha do Padre, que é uma ótima opção de camping na região, onde existem piscinas naturais e várias quedas d'água. A 25 quilômetros de Bonito está um dos lugares mais privilegiados desta região. A natureza aqui não mediu esforços e fez do Rio Sucuri um espetáculo à parte. É um pedaço do paraíso. Suas águas transparentes fazem deste rio um dos mais limpos e cristalinos do mundo. Quem tem o privilégio de mergulhar aqui vai entrar num universo diferente, silencioso. O fundo do rio é formado por plantas e flores coloridas que se transformam num imenso jardim. Aqui você nunca está sozinho. Cardumes de peixes de variadas espécies fazem um verdadeiro balé aquático. O Rio Sucuri é um exemplo de rara beleza natural, um santuário ecológico que deve ser preservado. O que mostramos aqui é apenas uma pequena parte do que esta região pode oferecer. São lugares inesquecíveis, impressionantes, com natureza em estado puro, latente. E você está convidado a participar deste espetáculo. Mas nosso único pedido
Nos últimos 10 anos, as boiadas foram deixando de ser o centro das atenções dos bonitenses. Eles descobriram que a beleza da geografia de sua região interessava o mundo inteiro. Todos queriam conhecer os segredos de Bonito. Aqui o solo de rochas calcárias, ricas em carbonato de cálcio, permite a água fluir em uma complicada rede subterrânea. Ao longo do tempo geológico, que não se conta em décadas nem séculos, mas em milhões de anos, um complexo de rios interiores, ressurgências, cavernas, grutas e nascentes foi se formando. Além disso, o carbonato de cálcio é um decantador natural de sedimentos e elementos orgânicos. Presente em rios e lagoas, ele faz com que toda e qualquer partícula suspensa na água vá para o fundo, garantindo uma transparência e visibilidade inacreditáveis. Muita gente de outros estados foi chegando e se interessando em conhecer e preservar esse paraíso de água e pedra. Gente como o carioca Rogério e seu filho Júnior, o catarinense Juca e o paulista Sandro. São essas pessoas que vão nos guiar por nossas aventuras em Bonito. Eu não quero sair daqui nunca. As belezas de Bonito, o povo de Bonito, a tranquilidade de Bonito não dá para definir. Só morando aqui ou conhecendo Bonito para saber como que é Bonito. Sou daqui de Bonito e não mudo mais daqui. Por aqui os nomes buscam correr atrás de uma descrição quase impossível da beleza do lugar. O principal rio de Bonito, por exemplo, é o Formoso. Ele tem 120 quilômetros de extensão e nasce nesta caverna, ainda pouco conhecida, numa região de difícil acesso que não está aberta ao turismo. O lugar exato do início da nossa aventura. Quem vai acompanhar o Lawrence é Eduardo Zygmunt. Ele é técnico em equipamentos subaquáticos e já veio diversas vezes a Bonito, onde deu cursos de mergulho para guias turísticos e moradores da região. O nosso mergulho não vai ser muito profundo, a gente vai explorar apenas o início da caverna. E para isso a gente está munido de carretilhas e, como todo mergulho de caverna, redundância em equipamento. Então, várias lanternas, várias carretilhas, equipamento duplo, né? Cilindro duplo, reguladores independentes, para qualquer eventualidade você ter bastante ar disponível para resolver qualquer problema dentro da caverna. A gente parte do princípio que a gente tem teto na cabeça. Então, qualquer problema que tenha, a gente tem que resolver dentro da caverna. Não dá para chegar na superfície, não dá tempo. Uma regra básica no mergulho em caverna é sempre checar o ar disponível. A gente entra com 1/3 do ar disponível, volta com 1/3 e esse terço restante a gente usa em qualquer emergência no sistema, tanto meu como do meu duplo. Esses cuidados podem parecer excessivos, mas não são. O espelho mergulho, ou mergulho em cavernas, é o mais perigoso que se pode praticar. O respeito às regras básicas desse tipo de modalidade é uma questão de vida ou morte. Por isso, os especialistas são unânimes em afirmar: jamais se pode mergulhar em caverna sem treinamento adequado, sem equipamento especial, sem cabo-guia e sem lanternas de reserva. Nossa equipe segue rigorosamente essas exigências em seu primeiro mergulho. A carretilha é basicamente a nossa vida lá dentro, a gente tem que estar sempre ligado a ela. Além do cuidado com o cabo-guia, que garante o retorno num local onde não existe luz nem referência para a localização, Eduardo ainda se movimenta de forma a levantar a menor quantidade de suspensão possível. A partir daí, é explorar a história da própria Terra ao alcance da mão. Nessa que é apenas uma das 75 cavernas catalogadas da região de Bonito.
Uma vez conhecida a nascente do Rio Formoso, partimos para uma exploração dos caminhos que ele toma seguindo seu curso e criando seu leito. O Formoso é a principal artéria dessa região, o único rio que nasce e morre em Bonito. Acompanhados pela Polícia Florestal e pelo Juca, mergulhador e dono de uma das primeiras operadoras de turismo de Bonito, nos preparamos para enfrentar parte das 70 quedas d'água do Formoso. Enfrentar cachoeiras e corredeiras não é apenas uma figura de linguagem. Muitas vezes, avançar poucos metros no Rio Formoso pode ser uma tarefa bem complicada. Aqui, ó, aqui dá legal. Força, vai. Vai lá. Vai lá. Mais um aqui, né, cara? Vai. Agora foi. O esforço, é claro, compensa. Nos capões, como são chamadas essas matas ribeirinhas, as aves fazem a festa. E o tatu passeia tranquilo na segurança de seu ambiente. Dentro d'água, peixes de todos os tipos escolhem viver no reboliço das cachoeiras ou nas correntezas mais calmas. Lawrence e o fotógrafo e cinegrafista Haroldo Paulo Júnior encontraram um animal que nem todo mundo está acostumado a ver em água doce: a raia. Bem semelhante às arraias de água salgada, ela possui um instrumento de defesa muito eficiente. Esse ferrão que ela tem na ponta do rabo, ela só usa se alguém pisar. Então, para o nadador, para o mergulhador que está nadando com ela, é mais um show, né? Ela voa sobre a água, dentro da água, né? E não é nem um pouco perigosa nesse momento. Agora, se pisar em cima, o ferrão causa dor, febre alta, íngua. É muito dolorido mesmo. Parte do tempo dessa viagem pelo Formoso é gasto pela Polícia Florestal no combate à pesca ilegal. Você conseguiu ver os pescadores? Sim, quando cheguei no local já tinham fugido de mim. Eles fiscalizam a atividade dos pescadores ribeirinhos e recolhem equipamentos proibidos na região, como rede e espinhal. Pode pescar só de anzol, rede é material proibido, né? Não é permitida a pesca de rede aqui, somente só de anzol, linhada, de mão e molinete. No dia seguinte, trilhamos o caminho da maioria dos turistas. Vamos conhecer o Aquário da Baía Bonita, um rio cristalino que é um afluente do Formoso. Piraputangas, corimbas, dourados e piaus nadam numa água absolutamente transparente. O aquário é um exemplo do modelo de ecoturismo que Bonito adotou. As regras são simples e funcionam. As atrações naturais só podem ser visitadas com o acompanhamento de um guia formado pela prefeitura que vai garantir a segurança dos turistas e a preservação de cada local. As pessoas já vêm na procura justamente do ecoturismo. Eles querem o contato com a natureza, uma certa dificuldade, querem subir um pouco a adrenalina. A gente consegue tudo isso em Bonito, mas com uma margem de segurança muito grande por ter o acompanhamento do guia. Para entrar na água, é preciso estar sem bronzeador ou repelente de insetos,
para evitar a poluição. Outra exigência: usar colete para flutuar e assim não danificar o leito dos rios. O aquário foi aberto para o turismo há 6 anos e, com a obediência a essas regras, os filhos e netos de quem vem hoje a Bonito vão ter muito que ver por aqui. É o que garante o francês Laurent Baudet, que administra o lugar há 2 anos. Percebemos que uma boa parte das pessoas, vamos dizer 60% das pessoas do Bonita, não conhecem as belezas do local. Então a gente está convidando primeiro as crianças das escolas junto com os professores, faz trabalho com os professores para mostrar as belezas daqui e deixar as crianças se conscientizar com essas belezas para preservar. Mergulhamos nessas águas repletas de peixes, onde a temperatura é quase sempre de 23 graus. Observamos a voracidade do corimba se alimentando sem parar. Somos surpreendidos pelas brincadeiras dos macacos prego. E partimos para um passeio que começa no aquário e se vai pelo leito do rio Bahia Bonita. Noite de lua cheia. Com uma autorização do administrador Laurent, voltamos ao aquário da Bahia Bonita para um mergulho noturno, para observar as transformações da nascente quando o sol se vai. A principal diferença é que os peixes que ocupam toda a área aqui do aquário se escondem durante a noite. Eles literalmente dormem no meio da vegetação. Então você não encontra aqui nenhuma piraputanga, nenhum corimba, mesmo os dourados, que são os caçadores, estão todos dormindo no meio da vegetação. Então praticamente troca os peixes. Os que vivem aqui à noite são totalmente diferentes daqueles que ocupam o aquário durante o dia. Foi muito comum a gente ver camarões aqui se alimentando, os caramujos também, e o mussum, uma espécie de enguia da água doce. E a sensação de mergulhar aqui no aquário é muito agradável, né? Ainda mais uma noite como essa, foi um mergulho lindo. Em um só dia, podemos observar como funciona um pequeno e completo ciclo de vida. No rio da Bahia Bonita, encontramos as ovas de caramujo. No aquário, à noite, os caramujos já adultos. E nas matas ribeirinhas, os gaviões caramujeiros, voando em busca de suas presas. Apesar de termos conseguido mergulhar à noite no aquário da Bahia Bonita, precisamos nos contentar apenas em olhar uma das formações mais impressionantes de Bonito: a Gruta da Lagoa Azul. Tombada como patrimônio pelo governo federal, a gruta só pode receber 225 turistas por dia e é terminantemente proibido mergulhar aqui. Nem tocar na água é permitido, para não interferir em seu delicado ecossistema. O sol da manhã entra na gruta e seus raios provocam tons de azuis quase irreais na água.
A gruta foi descoberta em 1924 por um índio Terena. Pouquíssimas equipes especializadas tiveram autorização para mergulhar aqui. A última delas, comandada por franceses, encontrou uma espécie de camarão que só existe na gruta e fósseis de uma preguiça gigante e um felino de mais de 10 mil anos. Em Bonito, 12 dos 14 pontos turísticos naturais que podem ser visitados ficam dentro de propriedades particulares que abrem suas porteiras ao ecoturismo. É o caso da fazenda Água Viva, do seu Moacir Barbosa de Deus. Logo na chegada, a primeira atração são os animais da fazenda e a relação que seu Moacir mantém com eles. Vilmar, desce, vem pra pouquinho, vem. Aí, vem. Vem pra pouquinho, vem. Vamos. A gente trata eles, agrada, né? Dá comida, tudo eles vêm chegando, né? Que nem o viadinho também, aquele viadinho lá, ó. Os macacos ficam por ali, eles vêm aqui, dá comida para eles perto da cozinha aí. À tardezinha sempre estão aí os macacos também. O tucano também. O tucano são 3. Agora tem 2 pro mato, deve estar botando, chocando, né? E esse outro ficou aí. Hora de conhecer a segunda e maior atração da fazenda, as cachoeiras do Rio do Peixe. Na volta, ainda dá tempo de ouvir as histórias de seu Moacir, que tem a fama de ser um dos maiores contadores de causos da região. Sucuri aqui tem demais. Um dia eu levantei, 5 horas da manhã, e fui ali lavar o rosto. Tava escurinho ainda, tava passando uma. Quando foi 7 horas da noite, passou o rabo dela. O dia todo passando a sucuri. Aí agora eu falei assim, um dia ela vai passar aqui, eu vou pegar ela, né? Quero ver o tamanho, porque é muito grande mesmo, né? Aí um dia ela vinha cruzando, eu fui lá com uma corda e lacei da cabeça dela e botei a caminhonete para puxar. E não consegui tirar para fora d'água. Aí eu fui no meu vizinho, aqui fica 2 quilômetros, para vir me ajudar a puxar ela, né? Cheguei lá e tava com o trator puxando ela pelo rabo. Ele puxava para lá e eu puxava para cá. Não saía mesmo, não tinha jeito de sair, né? Era muito grande, estava uns 2 quilômetros mais ou menos. O dia amanhece e os pássaros acordam em outro paraíso ecológico, a Fazenda do Mimoso. A proprietária, Dona Maria Aparecida Ruda, começou a receber turistas em 94. Hoje tem uma pousada para 40 hóspedes. A maioria das pessoas que vêm para cá busca um turismo mais radical e perigoso, o mergulho em caverna. Esses 2 americanos, hóspedes de Dona Cida, são instrutores dessa modalidade e alertam para os riscos de se mergulhar em caverna sem o treinamento apropriado. Recentemente, um mergulhador morreu na Gruta do Mimoso e fica aqui nesta fazenda. Todos são unânimes em dizer que a morte não ocorreu por nenhum descuido técnico. Mas o fato só reforça o que já se sabe. O mergulho em cavernas precisa ser feito com muito cuidado. All caves are dangerous. And since about 1960 in Florida, we've lost close to 400 divers due to caves. If you can't surface and breathe air, you've got a major problem. And that's the reason why training is very, very important. Dona Maria Aparecida se orgulha do que a natureza produziu em sua fazenda e diz que sua primeira preocupação é preservar o que existe. Para ela, a Gruta do Mimoso é mais do que uma formação geológica, é um santuário. Eu tenho muito respeito pela gruta.
né? Respeito, assim, de falar com ela sempre, né? De conversar com ela. Então, eu acho que a partir do momento que começa a acontecer as coisas lá, é porque a gente está agredindo ela. E ela mostra de uma outra maneira, né? Os únicos guias de Bonito capacitados para o mergulho em caverna são pai e filho. O Rogério Perdigão e o Júnior, de 17 anos. Um bom mergulhador de caverna, ele tem que ter, além de uma boa tranquilidade, tá? Além da confiança nele, ele tem que ter um bom equipamento e preparar esse equipamento toda vez que for mergulhar. Eu acho que a pessoa, além de ter que ter um conhecimento, ter uma técnica muito boa, né, ele tem que ser muito sincero com ele mesmo, conhecer o limite dele. Por exemplo, a pessoa pode estar do meu lado e achar que está comigo na gruta, eu tenho vários mergulhos lá, vai dar tudo certo, ele entra com medo. Tá? É um dos pontos que eu não deixo acontecer. Quando eu chego na gruta, eu deixo bem claro, se não está tranquilo, não está confiante em você mesmo, vamos abortar esse mergulho. Partimos para um mergulho na Gruta do Mimoso. São 48 metros de profundidade e 80 metros de penetração em águas muito transparentes. Não é difícil entender por que o lugar atrai mergulhadores do mundo inteiro. Grandes estalactites, galerias secas e esse salão de cones imensos transformam a Gruta do Mimoso num mergulho inesquecível. Eu tenho um outro saborzinho, um saborzinho de adrenalina, um respeito que quase chega a ser chamado de medo. Só não pode ser medo porque se você não tiver segurança em si mesmo, aí é melhor nem entrar nas cavernas, é melhor fazer outra coisa. A gente precisa ter segurança sem ter prepotência, tem que sempre respeitar elas e saber o grau de treinamento que você tem e até onde você pode ir. Eu, por exemplo, me sinto um iniciante. Ao entrar numa caverna, eu procuro ter muito respeito, eu me concentro no que eu vou fazer, procuro ficar em silêncio, sentir o clima do ambiente, né? E às vezes as pessoas não dão o devido respeito a uma caverna. E realmente, a caverna, se você descuidar, você morre lá dentro. Não pode ter erros. Nosso próximo destino tem um sugestivo nome de Lagoa Misteriosa. E para chegar lá, enfrentamos um trajeto meio estranho para um grupo de mergulhadores. É engraçado a sensação de você ir mergulhar e ao invés de você ver serras com mar atrás, você vê o gado pastando, ovelha, cavalo, e é diferente, né? Na chegada, mais algumas dificuldades de percurso nos aguardam. Nós estamos aqui em cima da Lagoa Misteriosa, estamos indo fazer um mergulho lá embaixo. Estamos na parte mais difícil, que é levar esses equipamentos aqui para baixo, é ou não é, Rogério? Ah, mais difícil, sem dúvida. Já está acostumado? Ah, a gente acostuma, né? Vindo para cá direto, a gente tem que sempre fazer físico, apropriar, para botar o peso lá para baixo. Aí tem que ficar pessoas lá embaixo esperando para tirar, que a gente está mandando aqui de cima. Segura
aí que eu vou soltar. Vou soltar, tá seguro? Eles chamam Lagoa Misteriosa pelo pessoal aqui da região. Não conhecia aqui, né? Não sabia do valor que tinha e ficava escutando os barulhos que faz a lagoa, porque venta muito aqui nessa região, é muita árvore. Aí faz uns barulhos, e o pessoal vinha pra cá, tomava tereré e se assustava, ia todo mundo correndo. O dono fica falando, é mistério, aquilo é mistério. A lagoa também é misteriosa porque até hoje não se sabe a profundidade que tem. O mergulhador brasileiro que está mapeando a Misteriosa já chegou aos 150 metros sem que houvesse sinal do fundo. Aqui, como em todo mergulho em caverna, os cuidados são redobrados. Cada mergulho é uma nova experiência, né? O princípio de tudo é sempre manter a calma e pensar antes de agir, para tudo sair certo, né? O principal aviso é o seguinte, a gente arruma o equipamento aqui, infla o colete e joga na água. Deixa ele ir. Porque se a gente ficar pisando aqui, tentando colocar o colete aqui na beira, a gente vai levantar muito sedimento. E aí vai estragar, com certeza vai estragar nosso mergulho. A gente vai pegar muita suspensão pelo caminho e a visibilidade vai diminuir muito. O que o Lawrence, o Eduardo e o Rogério vão fazer é descer por um túnel que começa a 12 metros de profundidade, marcado por essa boia no meio da lagoa. Aqui iniciam uma descida de 60 metros até encontrar a entrada de um outro túnel pelo qual eles vão subir. No final do mergulho, mais um pouco de esforço. É preciso enfrentar a volta até o carro. A Lagoa Misteriosa fica na fazenda Santa Maria. E aqui, Jorge Luiz Bastos, o sobrinho do dono da fazenda, dá um exemplo de convivência com os animais selvagens da região. Todo dia que eu chego, coloco milho e chamo eles pra vir aqui. Só o milho que nós colocamos. Tem dia que eles estão estranhando, né? Não sei o que acontece no mato. Eles chegam aqui bravos. Eles correm atrás. Tem que ficar perto de uma árvore, senão eles pegam. Qualquer coisa eu sigo nela. Além das queixadas, Jorge tem outro amigo selvagem, o jacaré Chicão, que vive no açude da fazenda. Chicão? Aí, Chicão. Esse dom a gente já traz de berço, né? Eu acho que já nascido em fazenda, criado em fazenda, acho que aí já pega um amor pelo bicho, né? Na Lagoa Misteriosa também mora um solitário jacaré. Resolvemos então mergulhar com ele. A primeira providência é fazer a focagem, ou seja, encontrar o jacaré através das luzes das lanternas que refletem seu brilho nos olhos do animal. Os coreiros fazem isso também, né, para matar o jacaré? É a mesma técnica. Usa a lanterna na direção dos olhos, como se fosse a própria arma. Então a luz bate no olho e volta vermelha. E aí ele se aproxima com o barco lentamente e dá um tiro na luz da lanterna, no olho do jacaré. A caça é proibida há muitos anos e ela praticamente desapareceu de 85, 86 em diante, quando deixaram de comprar as peles na Europa. Vamos chegar bem devagar, com a luz acesa, e aí ele vai ficar paralisado. Quer dizer, a luz acesa
faz ele ficar estático? Porque ele não tem ideia do que está por trás da luz, né? Os jacarés adultos podem chegar a 3 metros e vivem até 30 anos. Mas esse não é dos maiores. Dá pena do animal, porque ele se sente muito estressado. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, o monstro aqui é a gente. Esse é um lugar absolutamente improvável de ter um jacaré. Quer dizer, uma lagoa isolada, num buraco, né, fundo aqui, e que não tem muitos peixes grandes aqui na lagoa. Nós só vimos mussum, que deve ser o único alimento desse jacaré. Harold é uma das pessoas mais indicadas para encontrar esse tipo de animal e explicar seu comportamento. Documentarista autodidata, ele se especializou como fotógrafo e cinegrafista da natureza dessa região do país. Em 1982, liderou a expedição Cousteau no Pantanal e tem suas teorias sobre como fazer um bom trabalho. Para você documentar a natureza corretamente, o básico é a humildade, porque você ainda tem que aprender para poder documentar. Sem um estudo, sem um acompanhamento e sem o interesse em aprender, você não consegue registrar corretamente o que é a vida animal ou a situação natural que você quer registrar. Recentemente eu consegui filmar um gavião muito raro, um Spisastro melanoleucus aqui no Pantanal. Talvez seja a primeira vez que está sendo registrado em vídeo. Eu também filmei uma sucuri, saía 1 metro do chão e caía. Depois erguia novamente, descia outra vez. Sem uma explicação lógica, eu nunca tinha visto esse comportamento, não sei explicar o porquê. Eu acho que todos que trabalham com natureza necessariamente têm uma missão, que é de divulgar essa beleza, essa harmonia que existe para as pessoas que não têm essa oportunidade de vivenciar a natureza. Se todos tivessem essa chance, com certeza o mundo mudaria. Bonito nos surpreende com os sinais de que a estação de chuvas se aproxima. Essa água que vem de cima é um dilúvio do bem. A tempestade que varre Bonito beija a terra e espalha suas águas pelas cavernas, sumidouros e rios subterrâneos da região, garantindo a beleza desse lugar. Nossa última missão, antes que as chuvas tomem conta de Bonito, é ir em busca da sucuri, um dos animais mais presentes nos causos dos bonitenses e mais respeitados pelo homem matogrossense. Aí nós ia indo assim no corredor, né? Daí eu vi uma cabeceira assim, eu ia com sede. Falei para os companheiros, vocês vão tocando aí que eu vou pegar uma água ali. Aí, né, fui lá, amarrei o burro na cerca e varei, foi assim. Cheguei, eu não sabia que o sucuri, ele gosta mais, ele dá muito na água doce, né? Aí tirei o canteiro assim, uma água bonita assim, tô enchendo o canteiro assim. Daí um pouco, aquele bicho me deu um bote assim, pegou e ele pega e enrola, né? E foi me enrolando, já apertou o revólver e tudo assim, foi me enrolando. E eu comecei a gritar, mas aonde que os companheiros escutaram? Ele tinha mais ou menos uns 18 metros. Era bem pequeno. A busca começa nas águas cristalinas do rio Sucuri. Partimos na expectativa de encontrar a maior cobra da América Latina em seu ambiente natural. Percorremos os 2 quilômetros do rio com os olhos atentos. Acompanhamos as mudanças na vegetação subaquática que trocam de paisagens como se fossem jardins cuidadosamente cultivados pela natureza. Observamos as aves, alimentamos os macacos. E quando
quando as esperanças já eram pequenas, tivemos a surpreendente e rápida visão de um grupo de sucuris tomando sol na beira do rio. Lawrence tenta uma aproximação lenta e cautelosa, mas as sucuris fogem para o mato. Depois desse encontro rápido demais, nossa segunda tentativa de chegar mais perto das sucuris acontece no Rio da Prata. Quem nos guia é o gerente de turismo Sandro. Nós vamos mergulhar aqui, subir naquele braço de rio, onde lá que há a probabilidade de encontrar a sucuri. Como é muito raso e é o canal da nascente do rio, só existe um corredor, é um túnel. Se ela estiver lá, nós vamos encontrar. Antes de começarmos nossa procura, uma outra atração natural nos aguarda. São as ressurgências de água que jorram do fundo do rio, formando pequenos vulcões de areia e um belo espetáculo. Durante o mergulho, mais uma grande visão. Um grupo de pintados, um deles enorme, descansa protegido por troncos e galhos no fundo do rio. E, quando menos se espera, lá está ela. A temida sucuri, que pode chegar a 10 metros de comprimento, que mata suas vítimas por estrangulamento, que engole inteiras suas presas ao alcance de nossas câmeras. Inofensiva, num deslizar suave pelas águas do Rio da Prata. Com a movimentação, um galho do fundo do rio se quebra acidentalmente. Ela se assusta e, majestosa, se recolhe. Demais, demais. Entramos ela na água, assim, uns 3,5 metros, 4. Deu show, assim, ficou na frente da minha câmera do Haroldo, serpenteando assim na água. Ela não viu que a gente tava lá, nadando assim. Ah, espetacular! O sucuri inteiro. O mais espetacular é de ver um bicho desse, grande, e ele não te oferecer nenhum perigo, né? Não, nenhuma agressividade, muito pelo contrário. Uma suavidade de movimentos, assim, uma coisa quase que uma dança no fundo do rio. A aventura de desbravar as belezas de Bonito é assim: ter a sabedoria e a paciência de observar os pequenos eventos da natureza perdidos na amplidão de sua geografia. Não abandonar jamais o cuidadoso respeito para com os segredos da terra. Desfrutar da valentia necessária de bichos e homens. Ouvir o silêncio que prevê os acontecimentos. E, acima de tudo, tentar compreender pelo menos um pouco do que podem significar essas brincadeiras entre rochas e águas, caprichosamente construídas por algum arquiteto que se esconde entre as luzes e as sombras de sua obra.